mais importante a direção do que a velocidade. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e explicando muito bem essa história. Mas há um tempo atrás eu estava assistindo um filme e veio bem e com história mais interessante ilustrar para vocês. E quem sabe, porque uma coisa é escutar, outra coisa é cair a ficha. Quem sabe cair a ficha nesse sentido de ter um bom planejamento para executar alguma coisa. Tem pessoas que são boas para executar e tem pessoas que são boas para planejar. E a ideia de um sistema de gestão do tempo é gerar um equilíbrio entre isso. Você não pode só executar e você também não pode só planejar. Eu às vezes peco por planejar demais. Então eu tento corrigir isso com o meu sistema de gestão do tempo. Mas também, quando precisa de execução demais, também não funciona, porque eu vou contar a história desse filme para ilustrar bem para você toda essa ideia e o quanto países bastante desenvolvidos ele tem essa cultura mais enraizada de se planejar muito mais, de se fazer projeto. E às vezes a gente sai à torta e à direita aí sem saber qual que é a direção, quer saber só da velocidade. A nossa ideia aqui é que a gente ande rápido, mas sem precisar correr. Então a gente tem que fazer as coisas andarem rápido, só que a gente não precisa estar correndo para todo lado a qualquer momento. E nesse filme, o cara lá era um oftalmologista, ele era um médico, e ele tinha um filho. Esse filho tinha se tornado lá, parece que doutor na parte de direito e tudo. Até que um dia esse filho dele resolveu abandonar tudo e fazer um caminho que chama Caminho de Santiago de Compostela. Eu não sei muito bem onde fica isso, mas enfim, ele saiu para fazer esse caminho. E logo no começo dessa trilha que ele estava fazendo, o filho, ele saiu para caminhar e no primeiro dia teve uma tempestade, teve uma alteração muito brusca de temperatura lá e acabou que ele não sobreviveu. Ele tentou, foi, caminhou e tudo, mas nas situações que estava o ambiente, ele acabou falecendo, ele acabou morrendo. E o pai dele foi até o local onde ele tinha ido para pegar o corpo dele, para resolver o que ia fazer com aquilo. Era em outro país, eles moravam nos Estados Unidos, ele estava em um outro país. Daí o pai dele chegou lá e estava organizando toda essa parte de levar o corpo dele lá para os Estados Unidos. Mas aí ele falou, não, eu não vou levar o corpo dele, eu gostaria que cremasse o corpo dele. E daí ele já, nesse ponto, ele já caiu na ideia de levar as cinzas do filho dele no caminho que ele não conseguiu fazer. Então o filho não conseguiu fazer esse caminho e o pai iria fazer por ele, levando as cinzas deles, e o pai dele continuou indo e jogando ali. Só que o pai não tinha preparação alguma e o filho tinha, o filho estava bem preparado para isso e morreu. Mas o pai, que não tinha preparação nenhuma, acabou conseguindo fazer o caminho todo. Mas antes disso, a hora que ele começou, a hora que ele saiu do hotel que ele estava e começou a caminhar, ele estava indo no sentido contrário. O lugar que ele tinha que ir era para a direita, ele estava indo para a esquerda. Então, a importância do planejamento nem sempre, né, dá para ver claramente nessa história que nem sempre é o planejamento que vai te salvar. Porque você vê que o filho era uma pessoa que era muito mais bem preparada e acabou falecendo. E o pai, muito menos preparado, ele foi jogando a cinza, passou, conheceu pessoas, fez todo o caminho, inclusive ele foi além do caminho. No meio do caminho que ele estava, nesse caminho que ele estava indo lá, o caminho é feito todo a pé. Ele rolou um roubo lá, ele foi assaltado e levaram a mochila dele, inclusive com as cinzas do filho dele. Aí ele apelou lá e conversou com as pessoas e pediram. Era o filho de um cigano que tinha roubado a mochila dele. E aí o pai desse menino que tinha roubado a mochila dele falou que era para ele passar um pouco do final desse caminho, que era muito melhor. E no final era um mar lá e ele foi e jogou a cinza do filho dele lá, tudo, e ele conseguiu atravessar isso. Então assim, você percebe que se você só executar, você consegue fazer. Às vezes até melhor do que quem planeja. Né? Na minoria das vezes, eu acredito, porque quem planeja, a tendência é de que dá muito certo. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, né, que quando você faz tudo certo, há uma tendência das coisas darem errado. E quando você começa a fazer alguma coisinha errada, então aí vira uma bagunça total. Mas aí a história do filme toda, refletindo na parte de gestão de projetos, na gestão de tempo, é exatamente essa. Nem sempre você está tão preparado para você executar aquele determinado projeto, que foi o caso do filho. O filho estava muito bem preparado, tinha comprado todas as coisas e acabou falecendo no primeiro dia. E nem sempre a sua execução, a sua ação é tão importante. Então você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Que você vê, o pai no primeiro dia ele saiu para a direita e tinha que ir para a esquerda.
Então, tem que haver um equilíbrio entre isso. E o sistema de gestão do tempo vai te ajudar dessa forma, junto com as ferramentas que tem nisso aí. Você tem que ter um documento de material e abertura, um documento de abertura e acompanhamento desse projeto, tem que anotar suas coisas, tem que fazer uma pesquisa breve antes. Isso vai te salvar de tudo? Não, mas vai te ajudar muito quando você precisar de executar e você não vai ter que ficar fazendo retrabalhos e coisas desse tipo. É isso aí. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Se você gostou mais ainda, se inscreva no canal. E quando você se inscreve, ele fala lá que para enviar notificações. Se você clicar em notificações lá no YouTube, ele vai te mandar um e-mail toda vez que eu mandar um vídeo novo. E nesse momento agora, eu estou fazendo um vídeo por dia. Então, se você tem essa intenção de melhorar a sua organização pessoal, sua parte de gestão do tempo, como lidar melhor com essa quantidade de informações que nós temos hoje, toda essa tecnologia que envolve isso aí, eu estou dando uma dica todos os dias e são vídeos de no máximo até 6 minutos. Aí tem uns que passam alguns segundos a mais, mas eu me policio e tento fazer dentro dos 6 minutos. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.